Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Em breve nós vamos fazer uma atividade avaliativa, então a gente vai revisar um conteúdo que a gente estudou anteriormente. Esse conteúdo é respiração. A respiração ela é um processo, através do qual o homem obtém o oxigênio para realizar o metabolismo celular e elimina o gás carbônico, que é um produto dessas atividades celulares, vai eliminar esse gás carbônico para o ambiente. A respiração ela envolve dois sistemas, o sistema respiratório e o cardiovascular. O sistema respiratório ele é constituído pela cavidade nasal, a narina, a laringe, a faringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão. O ar ele percorre o seguinte caminho dentro do sistema respiratório. Ele entra pelas narinas, que a narina ela é dividida em duas partes, através de um septo que a gente chama de septo nasal. A narina e o septo eles são cartilaginosos. Dentro da narina existem pelos bem grossos que ajudam a reter partículas de sujeira, até mesmo micro-organismos que possam causar alguma infecção. Então, a respiração pelo nariz ela é extremamente importante porque esses pelos já filtram o ar. A cavidade nasal, que vem logo após a narina, ela é cheia de dobras que a gente chama de conchas nasais. Essas conchas nasais elas vão aumentar a superfície por onde o ar vai passar, então esse ar vai aquecer mais e também vai umedecer, já que nessa região tem bastante muco. Logo depois da cavidade nasal, a gente vai ter a faringe, que é uma estrutura que está presente tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Logo aqui depois, no início da laringe, vai ter a epiglote. A epiglote ela é extremamente importante, porque como a faringe faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, ela vai fechar durante a alimentação, impedindo com que o alimento entre aqui para a traqueia. Então, ela faz esse controle, impedindo que o alimento entre para a traqueia e siga para os pulmões. Então, quando você está se alimentando, ela se fecha e quando você está respirando, ela se abre. A laringe, ela vai fazer, é um tubo já cartilaginoso, ela vai fazer a ligação da faringe com a traqueia. A traqueia também é uma estrutura cartilaginosa, que vai dar o segmento até chegar aos pulmões. E a traqueia, ela se ramifica em estrutura que a gente chama de brônquios. E esses brônquios, lá dentro dos pulmões, ele também se ramifica, como vocês podem observar aqui, em estruturas mais fininhas ainda, que a gente chama de bronquíolos. Lá nas pontinhas dos bronquíolos, nós vamos ter uma estrutura que ela é constituída por um tecido elástico, e ele é bastante vascularizado, que a gente chama de alvéolo. É lá que vai ocorrer as trocas gasosas. Aqui nós temos então os pulmões. Vamos voltar aqui. Os pulmões, que são dois órgãos esponjosos e ele é revestido por uma membrana. Na verdade, são duas membranas que são contínuas, umas às outras. A gente chama de pleura. Aí tem a pleura parietal, que ela reveste a parte aqui, a cavidade torácica, e tem a pleura visceral, que reveste o pulmão. Entre essas duas membranas aqui tem uma cavidade que é cheia de líquido, que é a cavidade pleural. Essa cavidade cheia de líquido permite com que essas membranas deslizem sobre as osas quando o pulmão enche de ar. E logo aqui abaixo nós temos um músculo, o diafragma, que é extremamente importante para a respiração, como nós vamos falar lá na frente. Aqui, para que o ar entre e saia do nosso organismo, dois movimentos vão ser os responsáveis para que isso aconteça, que são os movimentos de inspiração e de expiração. Para que ocorra o movimento de inspiração, que é o movimento que permite a entrada do oxigênio dentro do nosso organismo, a pressão no interior dos pulmões ela tem que ser inferior à pressão atmosférica. Com isso, o que vai acontecer? O diafragma, que é aquele músculo que eu mostrei para vocês, ele vai se contrair, assim como os músculos intercostais, que são músculos que ficam aqui ligados à costela. Eles vão se contrair, a caixa torácica ela vai se expandir e aí o ar entra. No processo de expiração, que é o que o gás carbônico vai ser eliminado para o ambiente,
vai acontecer o contrário, o diafragma vai relaxar, e assim como os músculos intercostais, né? Com isso a cavidade torácica vai se contrair e o gás carbônico sai. Então, no movimento de inspiração, a pressão dentro do pulmão tem que ser inferior à atmosférica, já a pressão no interior dos pulmões durante a expiração, ela tem que ser superior à atmosférica. Existem dois tipos de trocas gasosas. Nós temos a troca gasosa pulmonar. A troca gasosa pulmonar, o oxigênio vai fazer aquele processo, aquele caminho que a gente viu ali. Entra pelas narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chega nos alvéolos, que é o que a gente está vendo aqui. Chegou aqui nos alvéolos, bastante vascularizado, tá? Esses aqui são os capilares. Vai ocorrer a troca gasosa. Olha aqui, nós temos um capilar. Quando chega nessa região aqui do alvéolo, o gás carbônico que está vindo do organismo, ligado aqui, ele vai sair para os alvéolos. E o oxigênio que você acabou de inspirar vai entrar aqui para a corrente sanguínea, se ligar às hemácias e seguir pelo corpo, tá? Então, essa troca gasosa que acontece aqui nos alvéolos é o que a gente chama de troca gasosa pulmonar. E um detalhe, esse caminho que o ar percorre, narinas, alvéolo, alvéolo, narina, a gente chama de ventilação pulmonar ou respiração, tá? Esse caminho, esse processo desse caminho que ele percorre. Então, o ar entrou pelas narinas, foi até os alvéolos e retornou. E a gente chama isso de ventilação pulmonar ou respiração, tá? E essa troca gasosa que acontece aqui nos alvéolos é a troca gasosa pulmonar. A troca gasosa sistêmica vai acontecer da seguinte maneira: esse oxigênio que se ligou às hemácias vai seguir até as células do organismo. Lá nas células, esse oxigênio vai passar para ela, né? Vai sair da corrente sanguínea, vai passar para as células, e lá ele vai participar de um processo que a gente chama de respiração celular. O processo de respiração celular é um processo onde que os organismos utilizam para obtenção de energia, tá? Alguns organismos, né? No caso o homem, faz esse tipo de processo. Lá na célula, vai acontecer a degradação da glicose, um processo de oxidação dessa glicose, né? E nesse processo vai ser liberado gás carbônico, energia e água. A energia o organismo utiliza, né, para diversas atividades. A água também vai ser utilizada até dentro da própria célula em diversas reações. Esse gás carbônico que foi produzido nesse processo de oxidação da glicose, ele vai de volta para a corrente sanguínea e vai seguir o caminho de volta aos pulmões, que é esse gás carbônico aqui. Chegando aqui, ele vai para os alvéolos e vai ser eliminado para o ambiente. Com essa revisãozinha rápida, para a gente lembrar o que a gente já tinha estudado anteriormente em sala de aula, né, sobre respiração, agora vocês vão resolver uma lista de exercícios, só exercícios de revisão para dar uma lembrada, né, em alguns tópicos, para fazermos a nossa atividade avaliativa mais para frente. Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos e até mais.